Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política e a gente conversa com a nossa deputada federal, Rosana Vale. Tudo bem, Rosana? Bem-vinda. Obrigada, Roberta, pela oportunidade de contar um pouco aqui dos bastidores de Brasília, contar um pouco das ações do mandato também aqui na minha região. Vamos começar a falar sobre um assunto bastante importante aqui para a gente, que é a questão do Porto de Sim. Santos. Você participa da Frente Parlamentar Mista para o Futuro do Porto de Santos. O que é exatamente discutido? Então, eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Porto de Santos. Logo no início do mandato, eu lancei essa frente que conta com mais de 200 deputados e senadores, para a gente realmente discutir qual é o modelo de gestão ideal para o Porto de Santos. Como jornalista, eu viajei aí para mais de 15 portos, a gente acompanhou as transformações que aconteceram, a automação, e sabemos que o Porto de Santos ainda não fez essa lição de casa. E nesse momento em que o país passa por grandes transformações, os trabalhadores se sentem ameaçados porque estão perdendo postos de trabalho, mas é um caminho também que não tem volta, é uma luta entre sindicatos e empresários, mas no fundo todos querem a mesma coisa, querem o progresso, querem que as pessoas tenham empregos. Então essa frente parlamentar vai discutir isso. Qual é o melhor modelo de gestão? É a privatização? É uma comissão tripartite? E eu, como deputada federal, representando a Baixada Santista, onde tem um porto, que é o maior porto do Brasil, que é importante para a economia nacional, 30% da balança comercial brasileira passa por aqui pelo porto. Então, estou trazendo em muitas reuniões, debates, audiências, essa discussão para a sociedade. Você acha que hoje há problemas na gestão do porto, deputada? Sim, sim. O porto vem, assim, décadas aí de indicações políticas, de problemas envolvendo corrupção, presidentes presos, e agora nós temos que mostrar para a sociedade que o Porto precisa ter uma gestão técnica. Eu tenho acompanhado o novo presidente da Codesp, as ações que ele tem feito, estamos caminhando juntos. O ministro da Infraestrutura também, tenho percebido, uma pessoa que está lá no cargo, uma pessoa técnica, e tenho percebido esse interesse, essa disposição. Então nós temos que aproveitar esse momento para que o Porto de Santos viva uma nova fase, uma fase onde uma administração seja uma administração técnica, sem indicação política, onde o porto esteja mais enxuto, mas também dê oportunidade para os trabalhadores se aperfeiçoarem, mudarem. O trabalho braçal decaiu. O porto hoje perdendo, espaço. Os trabalhadores braçais estão perdendo espaço, mas isso não significa que outros espaços de emprego surgiram. A gente precisa criar essa mentalidade no porto. O nosso porto já deixou de ser um polo de criação de empregos, né? Você está falando da gente voltar a ser esse polo. O que deve ser preciso fazer? A gente tem que criar uma relação de porto-indústria. Eu falo isso porque eu vi em muitos portos que eu visitei. Nós exportamos muita mercadoria, matéria-prima, e nós importamos essas mercadorias já com o valor agregado, por exemplo, café, açúcar, e a gente exporta e depois nós importamos os produtos que são feitos com a nossa matéria-prima. Então, a relação de porto-indústria precisa ter um olhar melhor para isso. A gente precisa criar essas alternativas nos terminais do porto. Um exemplo que eu vi, a banana vinha do Equador e da Costa Rica, acho que num porto da Holanda, Roterdã. Ela chegava lá, ela se transformava em muitos produtos e só então ela era exportada. Ela não era exportada como banana, mas a gente ainda não fez essa lição de casa. Nós precisamos processar o nosso café, o nosso açúcar, o que a gente exporta de grãos, para que a gente tenha um valor agregado. E isso vai gerar empregos, outros empregos, não só na movimentação de cargas, mas em outros setores, que o Porto tem uma gama de empregos que hoje estão indo para São Paulo. Porque aqui ficou a mão de obra que não se especializou, não por culpa dos trabalhadores, mas por culpa de todo esse sistema que não evoluiu, infelizmente. Falar um pouquinho sobre a questão da ponte. Como é que a senhora avalia a questão da ponte Santos-Guarujá? Então, essa ponte é uma discussão que a gente acompanha, eu pelo menos acompanho há mais de 20 anos como jornalista. É ponte, é túnel. Eu acredito que a gente avançou. O que nós temos hoje? Nós temos hoje a disposição do governo do estado
com recursos da iniciativa privada, através da Ecovias, para a instalação de uma ponte, né, que vai ligar Santos ao Guarujá. Ela pode inviabilizar o porto ou o aeroporto? Então, o que nós temos que avançar? Em que ponto ela pode inviabilizar o aeroporto metropolitano no Guarujá? E vamos corrigir isso. Só que nós, na minha opinião, nós retrocedemos. A gente está discutindo se a ponte é melhor ou o túnel. Mas a gente não tem a opção do túnel no momento. A gente tem a opção, né, que foi falada aí pelo governador da implementação da ponte. Então, eu acredito que nós temos que corrigir o que há de errado. Se ela vai atrapalhar a movimentação dos navios, a gente corrige, a gente muda. Eu não sou engenheira, não sou técnica, mas eu entendo que a minha região já discutiu isso há muito tempo. E que já ficou claro nesses primeiros meses aí do governo do Estado, que a disposição é para a ponte. Inclusive, nós vamos participar agora de uma discussão espero, né, que a gente avance nesse sentido. Foi que nem o aeroporto, que a gente já conversou aqui, do Guarujá também. Íamos retroceder, né? No momento que saiu a licitação, enfim, saiu a autorização para dar início à licitação, voltou-se a discutir, mas será que esse é o melhor modelo? Ora, a gente tem que andar para frente, né? Eu entendo assim. Então, vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre essa questão do aeroporto. A senhora contribuiu muito para essa questão que fosse aberta a licitação do aeroporto do Guarujá. Como é que está hoje essa questão? Então, nós estamos aguardando, tem um prazo aí, o prefeito do Guarujá tomou a decisão, eu acompanhei toda aquela polêmica, escrevi artigos na época em que o governador se pronunciou oferecendo uma outra alternativa, em vez de ser a concessão para a prefeitura, para que o aeroporto do Guarujá fizesse parte de um pacote de aeroportos, de aeródromos paulistas. E eu não concordei na época, nós chegamos a conversar com o governador, vice-governador, o prefeito tomou, na minha opinião, a melhor atitude, decidiu por dar prosseguimento à autorização que foi dada pelo governo federal. E agora os trâmites estão seguindo, as empresas vão se mostrar interessadas e assim a gente espera que em alguns meses, né, acho que a previsão da prefeitura que na próxima temporada já tem os aviões operando aqui, fazendo algumas linhas aqui da nossa região para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, enfim. Agora, o que a senhora acha da gente ter 2 aeroportos na região? De Itanhaém já estava pronto, o do Guarujá ainda precisa de alterações. Como é que a senhora vê? Eu acho ótimo, eu acho que existem cidades com muito menos população que tem aeroporto, 1, 2, nós temos que começar. Um não inviabiliza o outro. O Guarujá não inviabiliza Itanhaém? Não inviabiliza. E como também não inviabiliza o aeroporto de cargas na Praia Grande. Dá para a gente adequar todos esses, eles se completam, na minha opinião. Um de carga, outro para voos, aviões menores, aí o aeroporto do Guarujá para essa demanda dos turistas, dá para se adequar. A gente tem que começar. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é política e eu converso com a deputada federal Rosana Vale. Rosana, gostaria de falar um pouquinho sobre a questão das verbas que a senhora trouxe aqui para a região. Até agora, o que a gente tem? A gente tem muita coisa. Eu não paro. Não tenho medo de trabalhar, de bater nas portas, tenho tido um bom entrosamento com os ministérios, conseguimos a liberação de 25 milhões aí para uma parte da obra da entrada da cidade que estava parada, que era da MRS, precisava fazer um trabalho de drenagem ali, o prefeito me pediu, fui lá, pedi ao ministro da Infraestrutura, conseguimos, né, para entrar no orçamento já para o ano que vem. Conseguimos algumas liberações de verbas para a saúde que estavam paradas na nossa região, que vinham de programas voluntários que foram aprovados, mas o dinheiro não tinha sido liberado. Muita coisa, assim. Na segurança, R$ 1 milhão para as polícias civil, para a Delegacia da Mulher, delegacias do litoral também, para os bombeiros nós conseguimos. Conseguimos trazer um programa que, inclusive, já está tudo pronto para ser implementado em Santos, que é o programa Viver Envelhecimento Saudável. São 35 cidades do Brasil
que foram selecionadas, enquanto eu não consegui colocar Santos, né? Não ficou Falando, tranquila. não fiquei tranquila. Eu fui acho que umas 3 ou 4 vezes, fiquei de plantão lá. Para falar com a ministra, para falar com o secretário nacional de defesa da pessoa idosa. Falei, como não pode ser em Santos? Como não tem em Santos? Santos é a cidade com a maior porcentagem de idosos, tem que ser contemplada. Levei reportagens mostrando os nossos idosos ativos, surfando, enfim, consegui. É um programa que vai fazer com que eles tenham aula de inglês, envelhecimento saudável, finanças, tecnologia também, plugados, né? Aprender a usar a rede social e tudo. Já está em funcionamento? Tem previsão? Está sendo implantado. Eu fui hoje ver a sala onde vai ser esse programa. É um programa que vai contar com a parceria também de uma universidade, onde os estudantes vão dar aulas para esses idosos. Assim, foi bem, se harmonizou, né? Acho que chegou na hora certa. Os idosos estão super felizes também. Eu não vejo a hora de inaugurar essa sala, começar esses cursos aí para a terceira idade da nossa região. A gente tem novidade também no setor da saúde, é isso? Tem uma caravana prevista aí para agosto? Sim, os prefeitos me pediram, eu tive algumas reuniões com o ministro Mandetta da Saúde, os prefeitos me pediram porque uma das grandes dificuldades da nossa região que compete ao governo federal é o aumento do teto MAC, né, média e alta complexidade, que vai possibilitar mais recursos para a área da saúde da nossa região. Então, estive na Praia Grande, o prefeito Mourão tem um relatório que já foi feito desde 2017, onde se justifica, né, essa entrada de recursos, esse aumento do teto MAC. Então, vou levar, está marcado agora para o final de agosto, essa audiência com o ministro. A gente vai levar todos os dados e os argumentos para que isso seja mais uma conquista da nossa região. Voltando agora a falar um pouquinho sobre a questão das mulheres, uma unidade especializada no atendimento a mulheres vítimas de violência, é isso? Sim. Em Santos? Há 10 anos ou mais, a cidade de Santos reivindica uma vara especial para julgar os processos de violência doméstica, violência familiar contra a mulher. E não conseguíamos, tínhamos feito audiência. E aí eu, como sou titular da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, integro também uma comissão de 15 deputadas que vai percorrer o Brasil todo para avaliar as políticas públicas para tentar diminuir os casos de feminicídio. Então eu conversei com o desembargador, né, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, levei também o presidente do Fórum de Santos, também a coordenadoria da mulher da cidade de Santos, levamos todos os argumentos e ele deu a sinalização, falou, não, nós vamos implantar sim uma unidade especializada para que esses casos eles sejam julgados, porque hoje o que acontece? Eles são julgados na área civil ou na área criminal por juízes em qualquer vara. Cai em qualquer vara. Isso não é possível. A gente tem que ter um alinhamento na decisão, no julgamento dos processos, no atendimento a essas mulheres também. Então, isso vai ser um grande avanço para a cidade de Santos, a instalação dessa unidade especializada no fórum, que vai julgar esses processos e entender, né, e dar esse acolhimento também às mulheres vítimas de violência. Notícia boa, então, para a nossa região, sim. em 2 aspectos. Fala um pouquinho sobre a questão política. Você está feliz no PSB? Então, teve essa questão agora da reforma da Previdência, que eu contrariei a orientação do partido. O partido fechou questão para que os 32 parlamentares votassem não à reforma da Previdência. Eu não entendi ser correto. No começo da discussão da reforma da Previdência, eu me posicionei contrária a alguns itens, participei de reuniões com sindicalistas e mostrei a minha ponderação e meu posicionamento. Eu era contra a redução do BPC, que é o benefício da prestação continuada, contra também a aplicação da capitalização, que obrigava o trabalhador a fazer sua própria poupança, contra o aumento para a aposentadoria rural de 15 para 20 anos, contra a desconstitucionalização, porque eu entendia que nós íamos perder direitos. Fiz vários vídeos, participei de várias reuniões, falei nas minhas redes sociais que eu era a favor da reforma, mas com mudanças. Só que as mudanças aconteceram. A reforma que foi apresentada pelo governo Bolsonaro, ela ficou 3 meses sendo discutida numa comissão especial formada por todos os partidos, inclusive pelo PSB, que ofereceu mudanças, propôs emendas para alterar o texto original. O texto original foi totalmente alterado.
saíram todos esses itens que nós considerávamos que eram itens que não poderíamos apoiar, que eram prejudiciais. Ficou a idade mínima, a pensão por morte, eu também me posicionei contra, porque foi um destaque que foi votado de forma separada. Então, diante de tudo isso que aconteceu e da reforma que se modificou, eu não entendi, eu achei irresponsável o partido continuar mantendo questão contra. Porque daí seria uma questão política. Exatamente. Seria uma oposição pela oposição. Então, eu e os 4 deputados do PSB de São Paulo, e 11 ao todo, numa bancada de 32, mantivemos a nossa posição. Não, se nós éramos contra esses itens e esses itens saíram da reforma, a gente não pode ser incoerente e continuar votando contra. Mesma coisa você vai fazer, eu vou dar um exemplo bem simples para as pessoas entenderem. Você vai fazer uma festa e você quer me convidar. Aí você fala assim, Rosana, eu quero que você vá na minha festa. Eu falo, olha, Roberta, só se for na sexta, só se tiver churrasco, só se for à noite, porque de manhã eu não posso. Aí você fala, não, tudo bem, eu vou fazer tudo isso para você ir na minha festa. Aí chega 2 dias antes, eu falo, Roberta, eu sei que você fez todas essas concessões para eu ir na sua festa, mas mesmo assim eu não vou. Então, é isso que eu achei irresponsável. Incoerente, né? Incoerente. E como eu entrei na política para ser uma pessoa coerente, eu não sou extremo nem de um lado e nem de outro, nem extrema esquerda e nem extrema direita. Então eu mantive aí falar, você vai poder ser expulsa do partido, eu não tenho problema. Eu não entrei na política para rezar uma cartilha já pré-estabelecida, seja cartilha partidária, seja ideológica. Eu era jornalista, eu sempre fui jornalista e a gente entende que tem que ouvir os 2 lados, tem que ser ponderada. Então, mesmo se ninguém tivesse votado no meu partido, eu ia votar a favor, porque eu fiz essa leitura. Nós precisamos, eu entendo que o momento é difícil, não adianta a gente ter direito, é muito fácil esse discurso popular, vai tirar direito do trabalhador, vai estar tirando direito, mas o que adianta a gente, se esses direitos forem mantidos, se eles não puderem ser cumpridos? A Previdência está falida, o Brasil está quebrado. Sim, de fato, existe um problema, tem que ser resolvido. Exato. Né? Há poucos Como minimizar esse problema? Exato. Há poucos meses o Congresso aprovou um crédito extra que foi um absurdo, porque quebrou o teto de gastos do governo, a regra de ouro, né? Que os investidores ficam com medo, que o risco aumenta. Nós aprovamos porque não tínhamos dinheiro para pagar as contas, nem BPC, nem nada, de 250 bilhões. Ora, se a gente aprovou isso, será que as pessoas ainda continuam dizendo, mas não tem déficit na Previdência? Não, mas não está, isso é mentira. Não dá para ser irresponsável dessa forma. Então, as pessoas, eu entendo, em algum momento essa reforma é impopular, mas ela tinha que ser feita. Que nem em casa, num orçamento familiar, você chama os seus filhos e fala, nós estamos endividados, não temos como sair. O que nós vamos cortar? Ninguém mais vai comer fora, ninguém mais vai Aí o filho fala assim, não, mas eu mereço ter curso de inglês. Aí você vai, com dor no coração, vai falar, você merece, mas agora não dá. Porque ou eu pago o seu curso de inglês ou você come. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo no nosso país. A gente precisa arrumar a casa, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam progredir, as pessoas precisam ter um mínimo. Não adianta eu continuar com a reforma da Previdência garantindo os direitos, se daqui 1 ano, 2, ninguém vai receber aposentadoria, porque está quebrado realmente. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua falando um pouquinho mais com a Rosana Vale sobre política. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e eu converso com a deputada federal Rosana Vale. Rosana, a gente estava falando no bloco anterior sobre se você estava feliz no PSB. Uhum. Você acha que esse seu posicionamento em relação à reforma da Previdência foi o estopim desse mal-estar no partido? Então, o mal-estar que eu estou sentindo é no partido localmente, na minha cidade, porque no PSB nacional a gente está respondendo, fomos para o Conselho de Ética para avaliar a nossa posição, mas tudo de uma forma tranquila, respeitosa. O que não tem o sentido respeito é do PSB na minha cidade, porque você pode discordar do meu posicionamento, mas isso não lhe dá o direito de falar que eu sou traidora, o que eu estou fazendo no partido.
é um modo, o meu pensamento e no meu entendimento, não só o meu, mas dos 4 deputados do PSB, nós entendemos que votar a favor da reforma da Previdência nesse momento é votar a favor do trabalhador, é votar a favor das classes mais pobres, é votar a favor de garantir os direitos das aposentadorias. Você foi convidada a migrar para o PSDB? Eu fui convidada por vários partidos, mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Eu não sei se são várias punições que podem vir para que quem votou a favor da reforma, né? Eu mantive a minha coerência, então eu vou aguentar. Se é para ser expulsa, eu serei expulsa. Se é para ter alguma punição, nós vamos ver o que vai acontecer. O que eu não podia era mudar de posição, porque aí a minha forma de entrar para a política, o meu discurso não ia ser o que eu demonstro na prática. Eu não posso ser assim. Eu sou uma trabalhadora que resolveu entrar na política para fazer diferente, né? Não rezar a cartilha das velhas raposas, não rezar a cartilha do Congresso, do sistema já amarrado. Não foi para isso que eu entrei. Mas você só sai do PSB se for expulsa ou existe possibilidade de você migrar para outro partido por vontade própria? Eu acho que na legislação tem uma janela só, mas é no último ano do mandato. Então eu não posso sair do partido. Eu tenho, só se o partido me expulsar. Né, que eu não sei se vai acontecer também. Sou nova, assim, nunca enfrentei isso. Já em 5 meses já tenho ameaça de expulsão. Já está causando. Já estou causando na política, mas tudo bem, não tem problema. A gente pode esperar seu nome na Prefeitura de Santos 2020? Então, muita gente me pergunta isso, assim, de coração. O que eu posso dizer para você nesse momento? Eu tenho vontade de representar a minha cidade, ser prefeita da minha cidade um dia. Só não sei se agora, nesse momento, mas que seria um orgulho para mim, uma santista do Marapé, que foi criada no bairro da Aparecida. Eu tenho vontade um dia ser prefeita da minha cidade. Só que eu acho que ainda é cedo, né? Tá tudo muito novo ainda para mim, né? Eu estou aprendendo bastante, aprendo rápido, né? Mas tenho posição, sou resiliente, determinada. Eu acho que é isso que as pessoas esperam de um novo político, né? Não um novo de idade, mas de pensamento. A gente tem que quebrar esses paradigmas. Você pensa assim, você é esquerda, então você faz assim. Então você é direita, você pensa assim. Eu não sei, eu voto projetos. Eu posso ser a favor do governo em alguns projetos, posso ser contra em outros. Eu me sinto assim, eu sinto que eu represento a população da minha região, que quer trabalhar, que não sabe essa história de partido de esquerda, de direita, não sabe, ela quer trabalhar, ela sabe ver, de acordo com a situação, o que é certo e o que não é, e é isso que eu estou representando. Então eu posso dizer que a sua resposta seria talvez? Talvez, pode ser. Talvez. Difícil ser política, Rosana? É difícil. É difícil porque os políticos sérios, eles são colocados numa vala comum. Eu ainda não estou acostumada com isso. Eu estou acostumada com críticas, como jornalista eu enfrentei muito, mas não com essa falta de respeito, né? Eu ainda estou impactada de que você não vota de acordo com o que aquele segmento quer, você virou do mal. Não é. E os políticos honestos, transparentes, sou transparente, eu falo com meus olhos, com as minhas mãos, eu conto para as pessoas os bastidores de Brasília, eu não tenho nada a esconder. Né? Você pode não concordar comigo, mas não vai me colocar como do lado errado. Eu estou do lado certo, eu estou do lado das pessoas e estou defendendo todos os dias com o meu coração e com todo o meu sentimento a população da minha região. Ok, Rosana, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Sucesso, coragem. Amém. O ND fica por aqui, você fica agora com o Jornal da Band. Até mais.